Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima tacar fogo nessa era dos filistas. Vamos aí para mais um vídeo com um detalhe importante aí. Estamos primeiro encerrando o nível de número 90 e ao mesmo tempo estamos iniciando aí o capítulo de número 6 do livro de Isaías. Então você que quer conhecer melhor esse capítulo, tem curiosidade, essa é a oportunidade, tá bom? Já vai pegando aí a tua Bíblia, abra ela em Isaías capítulo 6. Para fazer esse estudo aqui de Isaías 6, eu li as Bíblias de estudo que eu tenho e as outras, enfim. Todas as Bíblias aqui que eu tenho, eu li para fazer esse estudo aí para vocês, tá bom? Bora para cima, já vai pegando aí Isaías, a tua Bíblia, abrindo ela em Isaías, capítulo de número 6, e hoje nós vamos ler o versículo de número 1, já é o suficiente para iniciarmos, tá bom? O vídeo. Enquanto você pega, eu vou estar apresentando esse livro aqui, ó. Você que gosta do Spurgeon, ou Charles Haddon Spurgeon, esse é um livro dele, tá bom? Os Milagres de Jesus. Ele tem 3 volumes, eu já apresentei várias vezes aqui no canal. Por quê? Porque normalmente as pessoas, tem algumas que me pedem livros que eu apresentei no canal, que já não tem mais, tá bom? Aí tem que fazer um outro pedido, mas eu retorno a apresentá-los para mostrar que ainda tem em estoque. Beleza? Bora para cima então ler o resumo desse livro. Você que gosta aí do Spurgeon, esse é um dos livros dele. Tem 3 volumes, eu vou apresentar aqui os 3, tá bom? Vamos lá. Quanto mais se lê e estuda Spurgeon, tanto mais se enche de admiração por este pregador dos tempos, notavelmente dotado. O Sr. Spurgeon era um mestre da palavra falada e escrita. Foi Dwight Lyman Moody, outro grande homem de Deus, que confessou abertamente que sua veemência vinha da Bíblia e de Spurgeon. Tudo o que ele já disse, eu li. Meus olhos se deleitam nele. Se Deus pode usar o Sr. Spurgeon, por que não deveria ele usar a nós outros? Então essa é uma palavra de Moody, tá bom? Em resumo desse livro aqui, ó, Os Milagres de Jesus, mensagem de fé, esperança e salvação. Irmão Cleberson, quero comprar este livro, está custando R$70, tá bom? Irmão Cleberson, você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu, de graça, na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor, uma palavra, um ensino, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora para cima então, para o texto de hoje. Produção, roda a vinheta. Forte Brasil, a vinheta mais poderosa do mundo está no canal. Seja fonte, louvor, frase e palavra. Bora pra cima, tacar fogo nessa era dos filistas. Como eu disse, vamos precisar apenas de um versículo hoje, tá bom? Para este vídeo. Pegou tua Bíblia, abriu ela em Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 apenas. Vamos lá. A epígrafe do texto diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias,
Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém? Só o versículo de número 1 já é o suficiente para o vídeo de hoje. Vamos extrair aqui algumas informações importantes do profeta Isaías, profeta chamado messiânico, por ter um grande volume de profecias a respeito de Jesus. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, aí no versículo 1, você vai ver que tem um rei que ele morre. O nome dele aqui em Isaías é Uzias. Porém, quando você vai ler, deixa eu marcar aqui para não perder a página, mas quando você vai ler, segundo livro dos reis, se você quiser me acompanhar, pode me acompanhar. Segundo livro dos reis, capítulo de número 15, versículo de número 1, fala-se de um homem chamado Azarias, rei de Judá. Então, capítulo 15, versículo de número 1 diz assim, no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Irmão Cleber, não entendi. O que você quis dizer com Isaías 6, 1 e segundo livro dos reis, capítulo 15, versículo de número 1? É que quando você estiver lendo esse livro aqui, o segundo livro dos reis, for ler esse rei aqui, Azarias, é o mesmo Uzias, lá de Isaías, capítulo 6, versículo de número 1, tá bom? Então não é pessoas diferentes, é o mesmo, Uzias, tá bom? Então, Uzias também chamado aqui de Azarias, uma informação importante para você ligá-la sempre quando estiver lendo o livro de o segundo livro dos reis, tá bom? Vamos lá. Esse rei chamado aqui de Uzias, que também é Azarias, ele morreu por volta do ano de 740 antes de Cristo, tá bom? Está datada aí sua morte. É lógico que sempre quando a Bíblia vai datar alguma coisa, ela sempre coloca números aproximados, porque às vezes é difícil você saber a data certa dos acontecimentos. Não que não aconteceram, mas é difícil saber a data certa, tá bom? Então, por volta do ano aí de 740 antes de Cristo, esse rei Uzias aqui que está anunciando a morte dele, no versículo de número 1, ele foi morto. Qual ano ele foi morto? 740 ou por volta de 740 antes de Cristo. Tá bom? Vamos continuar. Agora uma outra informação importante é sobre Isaías, tá bom? Você que não sabe, Isaías ele era casado, beleza? Isaías não era solteiro, Isaías não era noivo, tá bom? Isaías era casado. Vamos continuar. Uma outra informação. Ele tinha um filho chamado Sear-Jazube, que quer dizer os restos voltarão. Então, olha o nome do filho de Isaías e daqui a pouco eu vou falar por que o nome do filho de Isaías, ele era esse. Então, Isaías tinha um filho, na verdade não só um, vou apresentar outro aqui, são 2 filhos, e um dos filhos dele tinha o nome de Sear-Jazube, que quer dizer os restos voltarão, beleza? Vamos para uma outra informação importante. Ele tinha um outro filho, que se chamou, segundo indicação divina, Maer Salal Hasbaz. Tá bom? Esses nomes aí abençoados. Então, Sear-Jazube, o nome de um, e o nome do outro, Maer Salal Hasbaz, que quer dizer apressa-te a tirar os despojos ou faze velozmente a pressa. Beleza? Esses nomes dos filhos do profeta eram nomes de profecias a se cumprir. Tá bom? Então, por orientação divina, Deus orientou Isaías a dar esses nomes para os seus filhos, porque o nome
dos filhos de Isaías eram nomes de profecias que Deus ia fazer cumprir. Então, qual era o nome de uma profecia? Sear Jazub, que quer dizer os restos voltarão. Era uma profecia a se cumprir. Segundo nome do segundo filho de Isaías, Maher Salal Hasbaz, que quer dizer apressa-te a tirar os despojos, tá? Ou faze velozmente a pressa. Então esses nomes dos filhos do profeta eram nomes de profecias a se cumprir, tá? Deus colocou esses nomes porque queria cumprir profecias aí no reino aqui de Judá. Vamos lá. Outra informação importante. A esposa de Isaías também era denominada profetisa. Agora, por que ela era denominada profetisa? Simplesmente por ser mulher dele. Então, uma outra informação aqui importante, a esposa de Isaías, ela era chamada de profetisa também. Mas por que ela era chamada de profetisa? Porque tinha o dom? Não, apenas porque era esposa dele. Então ela era chamada de profetisa. Irmão Clebson, onde está isso na Bíblia? Isaías, só uma folha aí seguinte, você pode abrir aí, uma folha seguinte, no capítulo ao qual estamos tratando, capítulo 7 aí, uma folha seguinte, versículo de número 3. Vai estar essas informações dos filhos de Isaías, tá? E vai estar a informação da esposa dele. Capítulo 7, versículo 3 diz assim, ó. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho, ó, Sear Jazub, sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Agora, só mais um pouquinho mais à frente, aí capítulo 8, versículo de número 3. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maher Salal Hasbaz. Então aqui, o nome do segundo filho de Isaías, o nome do segundo filho que ela concebeu, essa profetisa, que era a esposa dele, tá bom? Bora lá, vamos continuar. E agora, entramos aqui, depois que você soube aí, agora sabe dessas informações. Isaías era casado, tinha 2 filhos, os nomes dos seus 2 filhos eram nomes de profecias. Esse rei, ele se chama aqui Uzias, mas no segundo livro dos reis é chamado de Azarias. Agora que você sabe dessas informações importantes, que ele também morreu no ano de 740 a.C., vamos então entrar no texto aí, no versículo de número 1, nessa expressão. No ano em que morreu o rei Uzias. É interessante essa expressão porque fala ano de morte, tá bom? No ano em que morreu o rei Uzias. E quando a gente para refletir no ano da morte, a gente automaticamente passa a melhorar em muitas coisas. Existem muitos seres humanos que eles acabam não pensando no dia da sua morte, e por não pensar no dia da sua morte, pensam que Deus lhe entregou um cronômetro, aonde vão viver para sempre na terra. O tempo está correndo, só que nunca vai parar, sempre vai ser prolongado, sempre vai ser prolongado. Quando na verdade, depois do pecado, Deus não entregou para o homem um cronômetro, mas Deus entregou para o homem um timer. Ou seja, o que é um timer? É um tempo pré-estabelecido de vida. O homem antes do pecado, ele era imortal. Ele vivia muito tempo, não é à toa que Adão viveu 930 anos, Noé 950, Metusalém 969 e muitos outros viveram muito tempo. Só que depois que veio o pecado aí, esse tempo foi pré-estabelecido, fazendo assim com que o homem não fosse mais imortal. E quando eu me deparei com essa expressão, no ano em que morreu o rei Uzias, veio uma pergunta.
Você pensa no dia da sua morte? Por que essa pergunta vem à minha mente, querendo transmitir-lhe à sua mente e ao seu coração? Porque normalmente os seres humanos que vivem a vida como um cronômetro, não pensam no dia da sua morte, automaticamente não trabalham para deixar algo de significativo na Terra que ajude ou melhore os seus semelhantes. Então, quando a gente passa a pensar no ano da nossa morte, que nós temos não um cronômetro, mas um timer na nossa vida, a gente passa melhor a desenvolver nossas habilidades, a se desenvolver como ser humano e prestar serviços significativos para o reino de Deus e para os nossos semelhantes. A gente para de perder tempo com tanta bobagem, a gente para de perder tempo com tanta, às vezes, fofoca, às vezes perder tempo com tanto redes sociais. Você sabia que eu fiz um vídeo recentemente aonde saiu uma informação que o brasileiro ele chega a passar cerca de 9 horas e 29 minutos nas redes sociais, ou seja, de 365 dias, 145 deles é usado só em internet e redes sociais. Mas uma pessoa que ela pensa no dia da sua morte ou no dia que ela vai se embora desta vida, ela pensa em deixar algo significativo. É uma pessoa que se melhora, é uma pessoa que cresce todos os dias, é uma pessoa que se desenvolve, pensa melhor no propósito que Deus lhe deu, pensa melhor no seu objetivo, nos seus sonhos e procura aperfeiçoá-los. Por isso, vai aqui uma advertência, vai aqui um conselho da parte de Deus para você. Pare de pensar que sua vida é um cronômetro, porque eu lhe entreguei um timer, um tempo pré-estabelecido de vida. Ou seja, cada minuto que passa, cada hora que passa, cada dia que passa, cada ano que passa, você está indo de encontro à sua morte. Mas eu quero que você deixe algo significativo aqui na terra, pois lhe criei com um propósito. E porque lhe criei com um propósito, eu quero que você valorize a coisa mais preciosa que eu te entreguei, chamada tempo. Mas para isso, para você valorizar esse tempo, você tem que colocar na sua cabeça que esse tempo não é um cronômetro, esse tempo é um timer que Deus lhe entregou. Então pense muito bem no dia da sua morte e passe a se aperfeiçoar todos os dias da sua vida. Para quem estiver perto de você, sinta que está crescendo, porque você cresce todos os dias. Você se aperfeiçoa todos os dias. Então pense muito bem nessa advertência de Deus, nesse conselho de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, automaticamente, se ele morreu, o que ele deixou? Foi um rei bom? Foi um rei ruim? O que ele deixou como legado? Entende? Porque quando você morrer, essas perguntas, ainda que ninguém pronuncie, vai surgir na mente das pessoas. O que você está deixando como legado? Amém? Vamos continuar. Ainda no versículo de número 1, como eu disse, hoje a mensagem só vai se basear no versículo de número 1, para o vídeo não ficar tão longo. Amém? Vamos continuar. Ainda nessa expressão, no ano em que morreu o rei Uzias, Salomão ele faz uma colocação muito interessante em um dos seus livros. Ele diz que é melhor estar em um velório do que em uma festa. Irmão Cleber, por que você está falando isso? O que tem a ver com o texto? É simples. É no ano que morreu o rei Uzias. Se morreu, fala-se de um velório. Se morreu, fala de morte. Então, se morreu, fala de um ambiente triste. E por isso eu quero relembrar um conselho do sábio Salomão. Ele chega a dizer que é melhor estar em um velório do que em uma festa. Você já parou para pensar por que Salomão ele dá esse tipo de conselho?
Por que é melhor estar em um velório? Ambiente de tristeza, ambiente de chororô. Por que é melhor estar em um velório do que em uma festa? Porque em um velório você pensa em como gastar a vida. Numa festa, você gasta a vida sem pensar. Por que Salomão ele dá esse conselho? Por causa disso. Porque quando você está em um velório, por mais que ali seja um ambiente de tristeza, por mais que ali seja um ambiente pesado, onde quase todo mundo está chorando, você acaba, por causa de um ser humano que morreu, refletindo nas causas da sua morte, o que ele deixou em vida, como ele se comportava, como ele falava. E sabe o que acontece na sua mente? Você acaba refletindo, tendo uma consciência tão boa que você procura fazer melhor ou se tornar como aquele que morreu. Então, no ambiente de velório, você acaba pensando em melhorar. É por isso que Salomão ele diz: é melhor estar em um velório do que em uma festa, porque em um velório você pensa a partir dali, do morto, daquele velório, você pensa em como gastar a própria vida. Já numa festa, você gasta a vida sem pensar. Você bebe de forma demasiada, você se prostitui de forma demasiada, você usa droga de forma demasiada sem perceber que está acabando com a própria vida. Mas por que você está acabando? Porque você não está pensando nas consequências. E aqui vem o ensino do texto. Saiba que todas as vezes que você tomar uma atitude sem pensar nas consequências, você está vivendo nas festas da vida. Mas no momento em que você tomar alguma atitude pensando nas consequências, antes de tomar qualquer atitude, você aprendeu a viver num velório. Você aprendeu a viver de forma sábia. Você aprendeu a viver de forma inteligente. Então segue o conselho. No ano em que morreu o rei Uzias, velório, morte, aprenda a viver num velório. Antes de tomar qualquer atitude, pense na consequência. Porque se você passar a viver uma vida tomando atitudes sem pensar na consequência ou nas consequências, você aprendeu a viver nas festas da vida. E pode acreditar, quem faz tudo de forma demasiada, se prostitui de forma demasiada, bebe, usa droga, enfim, tudo que tem numa festa proporcional, come de forma demasiada, tudo está estragando sua própria mente, está estragando seu próprio corpo, está estragando sua própria alma. Então, passe a pensar nas suas atitudes. Passe a pensar nas consequências das suas atitudes. Quando você passar a pensar nas consequências das suas atitudes, antes mesmo de tomá-las, você aprendeu a viver no velório, tomar consciência da sua vida e vivê-la de forma melhor. Segue esse conselho da palavra de Deus e do sábio Salomão. Vamos continuar. Ainda na expressão, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, de certo, ele foi um rei bom. Por mais que um pouquinho mais para frente eu vou falar do seu erro, mas ele foi um rei bom, tá bom? Então, querendo ou não, na morte do rei Uzias, muitas pessoas se entristeceram, acabaram vivendo desertos na vida. Só que pode acreditar, até nos desertos da vida, Deus ensina. E detalhe, às vezes ensina muito mais nos desertos do que nas vitórias. Isso é um fato. A gente às vezes é muito mais crente no deserto do que na vitória. A gente ora muito mais no deserto do que na vitória. A gente lê a Bíblia muito mais no deserto do que na vitória. A gente se consagra por algo muito mais no deserto do que na vitória. Então, deserto, às vezes, é muito bom para aperfeiçoar o nosso espírito, alma
e corpo. É interessante que um dos significados da palavra deserto é lugar vazio. Olha que coisa interessante no reino espiritual. Deserto significa lugar vazio. E aqui está a lição do texto, a lição do deserto. Você sabia que deserto significa lugar vazio? E é exatamente no lugar vazio que Deus leva pessoas para enchê-las. É exatamente no lugar vazio que Deus muitas vezes te pressiona para tirar de você tudo de ruim, para tirar de você pensamentos que não produzem fruto, para tirar de você pensamentos que não produzem frutos, para te encher dos pensamentos dele, para te encher dos sentimentos dele, para te encher da capacidade dele. Então, deserto significa lugar vazio, mas é exatamente no lugar vazio onde Deus vai sempre te levar para te encher das coisas dele, para te encher da palavra dele, para te encher da presença dele, para te encher da essência dele. Por isso, não reclame dos seus desertos, mas aprenda a glorificar a Deus que te levou para esse deserto, para te aperfeiçoar. Pode acreditar, Ele está te modelando, Ele está tirando nesse lugar vazio aí, no seu deserto, Ele está tirando tudo de ruim, que não glorifica o nome dEle, para colocar em você só o que glorifica o reino e o nome dEle. Amém? Vamos continuar. Ainda no versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias. A palavra deserto aqui, como já expliquei, ela significa lugar vazio. Só que tem outra coisa que a gente aprende com o deserto. Antes de Deus te usar para o deserto dos outros, Ele vai usar o deserto para você. Isso mesmo. Antes de Deus te usar para o deserto dos outros, Ele vai usar o deserto para você. Então, quer receber força para tirar outras pessoas dos seus desertos? Primeiro passe pelo seu deserto. É isso mesmo. Isso é uma lei espiritual. É uma lei bíblica que em Hebreus capítulo 2, versículo de número 18, vai dizer assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. O texto ali está falando de Jesus. O texto ali está falando do nosso mestre. Isso mesmo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, sendo provado, ele padeceu, ele sofreu, só que não para por aí, ele sofreu, mas também pode socorrer os que são tentados, ou seja, recebeu poder para socorrer os que são tentados. Até o nosso mestre passou por essa guerra. Antes de ser usado para o deserto dos outros, ele primeiro passou pelo deserto. Naquilo que ele sofreu, naquilo que ele padeceu, naquilo que ele foi tentado, quando passou pelo deserto, recebeu do Pai poder para socorrer os que são tentados, poder para socorrer os que são provados, poder para socorrer aqueles que caem, ao ponto de estender a mão e dizer: eu sei o que é estar caído, se levanta. Então, pega essa lição, pelo amor de Deus. Antes de Deus te usar para o deserto dos outros, você primeiro precisa passar pelo seu deserto, precisa suportar o seu deserto, porque não vai ficar por isso. Não, não, não. Jesus, ele está te provando nesse deserto, modelando o seu caráter, porque depois que você passar por esse deserto, ele vai te dar poder para socorrer as pessoas que passam pela mesma situação. Ô glória, pode acreditar, sempre quando você estiver passando por uma determinada situação, se você suportar, Deus vai te levantar como referência nessa situação. Por que você está dizendo isso, irmão Kleberson? É simples, o texto de Hebreus, ele não diz apenas de Cristo. Ele não diz apenas que Jesus padeceu e depois recebeu poder, mas ele está nos dando um ensinamento verdadeiro e profundo, que Jesus, ele pode hoje nos libertar de todos os pecados. Jesus, ele hoje pode nos libertar dos nossos desertos, porque ele passou primeiro pelos nossos desertos. Então isso fica uma lição para nós.
Pode gravar tudo aquilo que você está passando hoje. Se você suportar, Deus vai te levantar como referência nessa área. Foi Jesus que disse para alguma das igrejas em Apocalipse, igrejas que estavam atravessando abalos sísmicos, abalos terrenos. Jesus olhou para essa igreja e disse: você está atravessando abalo na sua estrutura, né? Pois bem, te levantarei como coluna. Não parece algo um pouquinho incoerente? Alguém que está atravessando abalos nas suas estruturas, Jesus olha para essa igreja e diz: te levantarei como coluna. Olha só, pode gravar isso que eu estou falando, grave muito bem o que você passa hoje, o que você sofre hoje, na onde você é provado, na onde você é tentado, naquilo que você é provado hoje. Se você suportar, Deus vai te levantar como referência amanhã, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Antes de Deus te usar para o deserto dos outros, ele vai usar o deserto para você. Uma grande lição para o nosso espírito. Vamos continuar. Ainda no versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uma outra lição: no trono da terra, tudo passa, até os reis. Mas o versículo de número 1 vai dizer que no céu, o rei é fixo e nunca mudará. Eu vou repetir. Na terra, tudo passa, até os reis. Mas no céu, o rei é fixo e nunca mudará. Governo terreno vai passar, presidente vai passar, governo ruim vai passar, tudo passa. Aqui na terra, tudo passa, mas no céu, o rei é fixo. E quando Isaías olha, ele vê que o seu trono é alto, muito sublime. É como se Deus estivesse falando para Isaías: Isaías, aí na terra tudo passa. Na terra às vezes as coisas saem do controle, mas aqui nada saiu do meu controle. Tudo está nas minhas mãos. Talvez você esteja sofrendo e alguma coisa da sua vida aí saiu do controle, mas deixa eu liberar essa palavra de Deus para a sua vida. No céu, o rei é fixo e nada foge do seu controle, inclusive até a sua vida. Por mais que aqui na terra esteja faltando algo para você, mas lá tudo está no controle dele no momento certo. Ele vai liberar para a sua vida o que você precisa. Aqui tudo passa, lá é fixo e nunca mudará. E o Rei dos Reis, nessa noite, supre aquilo que te falta. Amém? Supre a sua tristeza, vai suprir a sua depressão, vai suprir a sua ansiedade, porque no trono do céu tudo é fixo. Aqui, às vezes passa e perde-se o controle aqui na terra, mas lá nada perde o controle, tudo está nas mãos dele. Era isso que Deus queria que Isaías visse. Isaías, aí está sem rei, só que aqui nunca ficará sem rei, Isaías. Aí está descontrolado, só que aqui nada fugiu do meu controle. Isaías, aí está triste, mas se você continuar olhando para mim, eu vou colocar alegria no lugar da tristeza. Eu vou colocar bonança no lugar da escassez. Eu vou colocar vitória no lugar da derrota. É só não perder, Isaías, o foco do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém?
Então este é o vídeo de hoje. Ficamos só no versículo de número 1. No próximo, a gente entra em mais versículos para o vídeo não ficar tão longo. Amém? Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.